Salve, salve, meus queridos alunos do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgas, FAG. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Olá também a todos os meus colegas e demais alunos que estão assistindo aqui a esse vídeo via plataforma do YouTube. Também desejo aí um bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês. Pessoal, vamos lá então. Nós vamos conversar hoje sobre a ação de divisão e depois nós vamos conversar aí sobre a ação de demarcação de terras, tá? Então, vamos abordar inicialmente isso hoje. Começamos pelo seguinte sentido: lembrar que são ações de divisão e demarcação de terras, são duas ações diferentes uma da outra, tá ok? E são referentes a terras particulares, não são referentes a terras públicas, tá ok? Por que que não? Porque eu tenho uma lei especial aí de 76, que é a lei 6383. Essa lei ela vai regular aí um procedimento específico para demarcação e divisão de terras públicas, tá? Que nós não vamos estudar no Código de Processo Civil de 2015. No CPC, então, a discussão ela se limita à divisão e à demarcação de terras particulares, que é o que interessa, então, para o Código. Essa lei específica que trata das áreas públicas, quem quiser dar uma olhada, fique à vontade, então, basta pesquisar no site do Planalto a lei, para ter um pouco mais de conhecimento também, mas não vamos abordar, então, como eu já falei. Pessoal, então vamos começar aí pela ação de demarcação de terras particulares, né? Prevista no CPC aí. A gente começa pelo conceito. O que é essa ação de demarcação de terras? Então, vamos lá. Segundo o conceito disso, ela é a ação que obriga o confinante a extremar os respectivos prédios, fixando os novos limites entre eles ou aviventando-os os já apagados. Essa mais ou menos é uma redação técnica da lei, gente. Mas vejam só então, quando se diz extremar, o código quer dizer demarcar, mostrar, resolver, tá? Então, e a questão também de aviventar seria mostrar, então esse aviventar, esse verbo aviventar, seria no sentido de mostrar, de tornar claro, tá? Qual é a área de demarcação do imóvel, né? Essa é a ideia da ação, então. Essa ação, ela possui uma natureza dúplice. O que quer dizer isso? Natureza dúplice em que sentido? Vamos lá então, ó. É aquela em que, independentemente do pedido do réu, o resultado do processo lhe será favorável se suas alegações defensivas forem acolhidas pelo juiz. Vejam só então, gente, a natureza dúplice é aquela que não depende, digamos, da vontade aí das partes, o resultado da demanda. Se o autor ou o réu pretendiam até mesmo um resultado diferente, vai ser o resultado que o juiz fixar, caso não ocorra recurso, tá? Por quê? Como o nome diz, a ação visa demarcar uma área de terras particulares. Geralmente, quando ocorre uma invasão por algum vizinho, com o passar dos anos na área de limite, foi invadindo a cerca, por exemplo, ou fenômenos naturais, como a chuva, um temporal ou qualquer outra situação, geraram a mudança dos marcos da área de terras, tá? Isso aí pode ser em tamanho grande, digamos, vamos pegar em uma fazenda, como pode ser também um terreno pequeno aí de 50 metros quadrados, caberia essa ação. Então, ela é uma ação geralmente utilizada para situações que envolvam demarcação de uma grande área, né? Mas isso não quer dizer
que seja proibida a utilização desse tipo de ação para demarcar um terreno pequeno, tá? Então, é perfeitamente possível também a utilização dessa demanda para isso. A previsão legal, aonde que está contido a autorização para demarcar terras por meio de ação, isso aí está previsto aí nos artigos 574 até o 587 do CPC de 2015, tá? Então, quem quiser dar uma olhada. E agora vamos ver então as características da ação de demarcação de terras, tá? Ela é uma ação que não se confunde com a ação reivindicatória. A certeza da extensão discutida só é obtida por meio de sentença do juiz, tá? Então, essa é a forma que o juiz vai delimitar. A gente vai ver depois, daqui a pouco, mas já adiantando, como é que o juiz vai saber qual que é a área certa, se ela está certa ou se ela está errada, se houve ou não houve invasão dos marcos da propriedade. Pessoal, geralmente, 99% das vezes é utilizado aí um agrimensor, né? Que vai fazer a análise dessa área de terras. Ele geralmente é uma pessoa nomeada aí, geralmente não, ele é uma pessoa nomeada pelo juiz e vai exercer aí o encargo público de perito, tá? Ele vai ser um perito judicial e obviamente que vai ser remunerado por isso, tá? Então, o ônus inicialmente de adiantar o valor da perícia incumbe à parte autora e ao final quem perdeu o processo vai ter que reembolsar aí essas despesas, tá? Então, avançando aqui nas características também desta ação, ela não discute aqui a posse, tá? Não é discutido posse nesse tipo de ação. Essa ação é uma ação que visa discutir então marcos da propriedade. Logo, exige-se que no caso a parte autora seja proprietária, tá? Os possuidores não podem ficar ajuizando então esse tipo de ação aí de demarcação de terras. Outro ponto interessante é que mesmo que tenha decisão sobre a posse do imóvel, não vai ter nenhum tipo de empecilho para a ação demarcatória, tá? Então é possível ainda que tenha uma ação possessória em discussão. Pode ser uma ação possessória de reintegração, de manutenção ou de interdito proibitório. Isso não vai impedir que o proprietário ainda assim ingresse com esta ação demarcatória de terras particulares, tá ok? Então, a parte inicial era essa. Agora, quem são as pessoas legitimadas? Quem pode entrar com essa ação? Quem vai ser o autor? Quem vai ser o réu da ação de demarcação de terras particulares? Vamos lá então. A legitimidade ativa, ela pode pertencer a qualquer condômino e não é necessária a formação do litisconsórcio necessário. Condômino, professor? Como assim? Vamos lá então, pessoal. Na ação demarcatória, eu posso ter então um proprietário, tá? Como eu posso ter vários proprietários na matrícula do imóvel, tá? Então, eles serão condôminos entre eles. Por isso deste nome. Vamos supor que a fazenda tem 10 proprietários. A mesma área de fazenda, o mesmo espaço possui 10 proprietários. Eles serão condôminos. Então, qualquer um deles, desses 10 proprietários, vai poder ajuizar a ação. Pode ser apenas um deles também, não é necessário que sejam os 10, tá? E os condôminos terceiros, eles podem ingressar então como assistentes litisconsorciais voluntariamente, se forem intimados, tá? Então, caso algum proprietário que não quis entrar na ação, por exemplo, no início do processo, queira, no decorrer do processo, ingressar no feito, ele pode sim, então, no decorrer da ação, pedir para ingressar aí como litisconsórcio, então, ou como condômino terceiro, ou até mesmo um vizinho estranho que tenha interesse com o feito, também pode
se quiser ingressar como condômino terceiro interessado, tá? Então ele vai pedir ao juiz o ingresso dele e vai passar a acompanhar o processo dali para frente no estado em que o processo se encontra, tá? O processo não vai regredir etapas por causa deste ingresso aí do condômino interessado terceiro, né? E vamos lá, a legitimidade passiva, então quem vai ser o réu do processo serão os confrontantes, tá? Aqueles que fazem limite com a sua divisa e aqueles em que, no caso, estão ali sendo necessários confrontar eles para verificar se vai ou não vai ser necessária uma nova demarcação de terras, ok? É possível também, na ação de demarcação de terras, a cumulação de pedidos. Quais são os pedidos que o autor pode cumular? De acordo com o artigo 570, então essa cumulação ela é possível, tá? E como é que funciona na cumulação de pedidos? Primeiro, o juiz deve julgar então a demarcação de terras, tá? E depois, eventual divisão dessas terras por meio de ação de divisão. A ação de demarcação e divisão, elas podem ser cumuladas no mesmo processo, tá? Mas como eu falei, então, primeiro o juiz julga a demarcação para depois analisar a divisão entre as pessoas, tá? Então, geralmente elas tramitam juntas essas demandas, mas nada impede que sejam propostas também separadas, tá? Primeiro a demarcação, depois que o juiz julga a demarcação, propõe a ação de divisão de terras particulares, ok? A competência, o lugar, o juízo que vai ser o competente para apreciar isso, vai ser o juiz do local do imóvel, tá? É uma competência absoluta, ou quer dizer o quê? Que as partes não podem modificar ela, ainda que em comum acordo, tá? Então, não é possível a parte escolher o juízo, o local onde ela quer propor a citação. Tem que ser sempre o local do imóvel. Como é que funciona o procedimento desta ação de demarcação de terras? Vamos lá, então. Primeiro, é proposta a petição inicial. Tá? Nesta petição inicial, o autor ele vai narrar aí a situação e a denominação do imóvel. Vai descrever os limites para construir, para aviventar ou para renovar a área de que ele quer demarcar, nomeando todos os confinantes da linha demarcada. Tá? Então, se o autor tem 4 vizinhos em redor da propriedade dele e não sabe quem que invadiu a propriedade ou necessita remarcar essa propriedade, que a gente fala de demarcar, tá? Para ele demarcar, então ele vai ter que colocar aí todos esses confinantes aí também como réus do processo da ação de demarcação de terras, tá? Para ele poder descobrir qual que é a área correta. E a citação aqui nesses casos dos réus vai ser feita via correio, em regra, né? E excepcionalmente, né, vai ser feita a citação por edital apenas naquelas situações em que o réu não é encontrado, que o juiz e a parte tentam localizar os endereços da parte ré por buscas via sistema Bacenjude, Infojude, Renajude, entre outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, e mesmo assim não consegue encontrar a parte, né? Então, excepcionalmente, o legislador autoriza a citação do caso do réu via editalícia, né? É possível isso aí. O prazo para o réu ou para os confinantes, no caso aqui, apresentarem manifestação, contestação do feito é de 15 dias úteis, tá ok? E é cabível também aqui, na contestação, o réu pode interpor, se ele quiser, uma reconvenção, em que ele cumula, então, pedidos de proteção possessória, se ele quiser proteger a posse dele, indenização por perdas e danos, tá?
qualquer perda e dano, um estrago para demarcar, enfim, qualquer situação que gere prejuízo ao réu, ele pode, no caso, ingressar com uma reconvenção dentro do mesmo processo. Esgotado o prazo de defesa, o processo aqui vai voltar a seguir o rito comum. Caso o réu não se manifeste no prazo de 15 dias, vai lhe ser aplicado aí os efeitos da revelia. O que é isso? A revelia é quando os fatos alegados pelo autor, então, são presumidos pelo juiz como verdadeiros. Não quer dizer que o juiz é obrigado a aceitar como verdadeiros esses fatos, né? Mas há uma presunção. Agora o juiz pode, se ele quiser, entender de forma diferente. E como é que funciona depois disso, então? Antes da sentença também, o juiz deve nomear aí um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcatória da propriedade, para saber aonde que começa, aonde que termina a propriedade, para o juiz ter certeza se a ação vai ser procedente, improcedente ou parcialmente procedente, né? E esses peritos, eles vão ter que apresentar um laudo, hein? Nos termos do artigo 580 aí, do Código de Processo Civil, tá ok, pessoal? E as partes daí, depois desse laudo, elas vão ter um prazo aí de 15 dias para se manifestar sobre o laudo, concordando ou discordando desse laudo, tá? Se elas discordarem, elas podem apresentar um outro laudo do perito delas, podem impugnar em específico o laudo e trazer argumentos para o juiz do porquê que aquele laudo do perito não deve ser acolhido. E daí a decisão final sobre isso, obviamente, que vai pertencer ao juiz, tá? A perícia, ela pode ser dispensada em uma situação, tá? Se houver aí a averbação do objeto do georreferenciamento no registro de imóveis, o juiz então ele vai poder dispensar a realização aí do laudo pericial, ok? Na sentença, então, também, depois de feita essa perícia, depois de oportunizadas as partes a manifestação sobre o laudo do perito, enfim, depois de todo esse trâmite, o juiz vai ter que proferir uma sentença. E nessa sentença, então, ele vai indicar o traçado da linha demarcatória, vai falar onde é que começa, onde é que termina a propriedade de forma técnica, tá? Vai também condenar o réu a pagar os honorários e as custas processuais, tá? Caso o réu perca o processo, e vai determinar a restituição da área invadida se houver algum tipo de invasão por algum dos confinantes, tá? Por algum dos réus, se tiver mais de um. Obviamente que da sentença caberá recurso de apelação no prazo aí de 15 dias úteis, tá? Para o tribunal. Assim que transita em julgado o processo, ou seja, não cabe mais recursos ou os recursos não tiveram êxito, tá? Vai ter início aí a segunda fase do processo, que é a fase executiva, tá? A fase de cumprimento e efetivação da sentença do juiz. Na fase de cumprimento, eventualmente pode ser necessária a nomeação novamente de um agrimensor ou georreferenciador para poder demarcar ou efetivar ou cumprir a determinação judicial e elaborar ou lançar os novos marcos da demarcação da propriedade. Tá? Em resumo, essa ação é isso, pessoal. Nós voltamos aí na próxima aula agora para falar da ação de divisão, tá? De terras particulares. Até daqui a pouco.